Olá, bom dia amigos. Hoje é a nossa videoaula número 26. Desculpem, estou com um visual diferente por causa dos óculos que eu tive que trocar com relação ao que normalmente uso. Então, o motivo da nossa aula hoje, o assunto base é, conforme prometido, análise sintática. Apenas para recapitular, para relembrar, já que já tratamos em caráter introdutório sobre esse assunto num dos nossos encontros anteriores, nós temos na língua portuguesa dois tipos de análise. A análise morfológica, que é aquela que se encarrega de indicar a respeito de uma palavra se ela é monossílaba, se é dissílaba, se ela é paroxítona, se é oxítona, se é proparoxítona, qual é a classe gramatical, se é substantivo, se é artigo, se é advérbio, enfim. Essa é a análise sintática. Essa é a análise morfológica. Já a análise sintática é aquela que não tem muito a ver com a análise morfológica. Na análise sintática, os termos são classificados não de acordo com a classe gramatical, mas sim de acordo com a função que cada uma dessas palavras que formam a frase, que na análise sintática tem o nome de oração. Então, o que cada uma dessas palavras, qual é a função de cada uma delas numa oração. Repetindo então, toda frase que tiver um verbo, nós dizemos que aquilo ali é uma frase verbal e, consequentemente, sendo frase verbal, se torna automaticamente uma oração. Vejamos aqui duas frases onde fica estabelecida a diferença entre uma frase e uma oração, porque uma frase tanto pode estar empregando como não empregando um verbo. Desde que ela tenha sentido, ela é classificada como frase. Já a oração, não. Independente de ter ou não sentido, se esta frase tiver um verbo compondo-a, ela se transforma numa oração. Vejamos aqui esses dois exemplos. Temos aqui duas frasezinhas simples e de uso normal em nosso dia a dia. Tudo bem aqui. Quando alguém nos pergunta sobre como estão as coisas, nós dizemos tudo bem aqui ou por aqui. E há essa segunda alternativa para dizer essa mesma coisa lá de cima. Está tudo bem aqui. Onde é que está a diferença com relação à sintaxe? A diferença está apenas no detalhe de que, nesta primeira frase, não há emprego de verbo. Então, nós não podemos classificar esse primeiro exemplo como uma oração, porque não contém verbo. Nesta segunda, empregamos a palavra está, que é verbo. Então, neste segundo exemplo, nós temos, então, uma frase verbal que, consequentemente, representa uma oração. Agora veremos hoje apenas uma introdução da análise sintática. Veremos apenas os termos essenciais de uma oração, ou seja, aqueles termos que não podem deixar de estar presentes numa oração. Vejamos aqui esses exemplos. Veja aqui essa frase. O menino chora à noite. Temos aqui uma oração? Sim, temos uma oração. E por que temos aqui uma oração? Porque esta frase aqui emprega um verbo. E esse verbo aqui é a palavra chora. A partir do momento que nós identificamos o verbo de uma frase ou de uma oração,
já fica fácil nós estabelecermos a diferença entre sujeito e predicado. E por que essa facilidade? Porque se a frase ou a oração estiver na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complementos, então tudo que estiver antes do verbo representa o sujeito. Então, se nós sabemos que aqui nesta frase o menino chora à noite, a palavra chora é o verbo, o que nós fazemos? Colocamos aqui uma barra antes da forma verbal. Isso já vai indicar que o que estiver antes desse verbo representa o sujeito. Então, nesta oração aqui, o menino representa o sujeito. E chora à noite, que é o verbo e seus complementos, representa o predicado. Ou seja, a análise sintática tem como elementos essenciais o sujeito e o predicado. Toda oração obrigatoriamente tem que ter sujeito e predicado. No nosso próximo encontro, já iremos nos aprofundando um pouco mais. Nos aprofundando como? Vamos ver os diversos tipos de sujeito que temos na língua portuguesa, na área de sintaxe. Sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito inexistente, enfim. E aqui temos e também os tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, mas isso, conforme acabamos de dizer, vai ser objeto de nosso próximo encontro. Por hoje, chega para não entediar os amigos aí do outro lado. Esperamos que tenha sido bem elucidativa essa nossa apresentação hoje e que esteja ao gosto dos amigos aí. Um bom dia, fiquem com Deus.